A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como Igrejas Sal e Luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas ovelhas benditas amadas do Pai, imensamente bem-vindas, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que sempre seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Já estamos também há quase 3 anos nessa internet, com os nossos desafios, em que os prêmios somados já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro, pois serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E entre esses desafios, basta provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vem receber 200 milhões de reais, ou provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos e receber 200 milhões de reais, para que vocês vejam que tudo que nós trazemos e apresentamos é firmado nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a cada um de vocês de que nada do que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vocês jamais estarão perdendo seu tempo ao se juntar conosco, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas da palavra do nosso Senhor Deus. E então se apresente deixando nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Para além das orações que vocês receberem, estarão recebendo no decorrer da live, vocês continuem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Vamos agora à ministração da oração. Santíssimo e tremendo, Senhor Deus, forte e maravilhoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa preencher cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e coração, onde essa live alcançar,
com a abundância e plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria, abrindo portas, portais e janelas em cada vida que interagir conosco nos comentários, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para libertar, edificar e proteger cada área e setor das vidas dessas pessoas que estão juntas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, operando em favor do teu reino e da tua justiça, removendo toda trave e obra do maligno, toda venda da religiosidade, para que essas vidas e essas famílias possam ser limpas e livres, para se posicionarem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo de verdade, tocando nos seus corações, removendo toda a trave, testificando a tua palavra que está sendo ministrada através de nós, para que elas possam interagir, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e todos os povos e nações creiam e reconheçam, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todas as ovelhas benditas, amados do Pai, imensamente bem-vindos, capazes de graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Se apresente nos comentários deixando somente o seu primeiro nome e também a sua cidade, o seu estado ou o país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países, através das 7 principais redes sociais da internet em que nós estamos, levando a verdadeira palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agora eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte do rebanho bendito de número ímpar. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, dentre elas Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do próprio Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também nas principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, onde está escrito assim: mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. E o Roberto de Santo André, São Paulo, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como ovelha bendita, amada do Pai, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E lembrando que todos aqueles que são seguidores, inscritos, membros, ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, recebem orações também toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote apóstolo. Livro de Ruth, que possui 4 capítulos.
E o Adriel de Barueri, São Paulo, seja imensamente bem-vindo também com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, e que possam haver portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como ovelha bendita, amada do Pai, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E o Jefferson deixa a sua cidade, o seu estado também, para você ser abençoado. Muitíssimo amém, com certeza. Mais ainda, claro. Muitíssimo amém. E lembre-se de curtir a live e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam, para que assim vocês estejam fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e sendo muitíssimo recompensados. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, 24 a 27. Ele afirmou que vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 10 e também para o rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Ruth, capítulo 10, para ambos os rebanhos estarem examinando. Preste atenção. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para que assim você traga a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Pois nossas igrejas virtuais são as únicas que dão a oportunidade de você buscar o Senhor como Ele é, em espírito e em verdade, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Ruth, capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Ruth, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Ruth é muito forte verdadeiramente, pois demonstra como que o Senhor não abandona o seu povo em momento algum, mesmo que alguns não consigam enxergar, principalmente na hora da aflição. Pois Noemi chegou a mudar o seu próprio nome, se chamando de Mara, pois ela se sentia amargurada pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas o Senhor em nenhum momento a desamparou completamente, pois a promessa dele para cuidar dos necessitados, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, e é verdadeiramente fiel, e ele cumpre a palavra dele. E é necessário que nós venhamos verdadeiramente buscar examinar a palavra do Senhor Deus, estar com o nosso coração cheio da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que possamos reconhecer o agir e o mover do Senhor naquilo que parece mínimo para com a carne, mas que é extremamente precioso para reconhecimento e edificação do Espírito, para que possamos verdadeiramente ser gratos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso nas pequenas coisas, para que mesmo nas maiores nós possamos louvar cada vez mais o nome do nosso Senhor. Pois o Senhor Jesus afirmou que quando somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. E isso é algo que deixou bem claro que abrange todas as áreas e setores. Porque o Senhor Jesus não estipulou só quem é fiel no pouco financeiramente, mas não, no pouco, em qualquer outra coisa, em qualquer outra cidade, em qualquer outro momento, em qualquer outro sentimento ou emoção. Quando somos fiéis verdadeiramente, o Senhor nos recompensa conforme a sua palavra, pois é de acordo com as nossas obras que Ele vai nos pagar. Mateus 16, 24 a 27. Pois em Lucas 6, versículo 46, o Senhor Jesus questionou: por que me chamam de Senhor, Senhor,
e não fazem o que eu vos mando. Ruth, mesmo sendo estrangeira, reconheceu ao Senhor do povo de Israel como seu Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e verdadeiramente andou conforme o procedimento e os caminhos da lei do Senhor. Não usou da desculpa de que, mas a minha linhagem não era da parte do povo de Israel. A partir do momento em que o Senhor Deus, que é universal, ele não é de um povo, o povo é que é dele, verdadeiramente, quando nós nos posicionamos mediante a sua aliança e a sua palavra, tudo é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados e tudo é bem-sucedido. Para mais honra e glória em nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembre-se de curtir essa live, compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor aos seus corações. E também entre em contato conosco no privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois também estamos chegando de maneira física em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. São mais de 10 milhões de empregos que estão sendo gerados em todo o Brasil, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual ou ministerial, com todo obreiro recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Se você quer ter uma oportunidade de trabalhar conosco, de não só ser abençoado, mas de ser tu e a tua casa uma bênção, basta entrar em contato conosco no privado. A nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. Lembrando, a rede social que não tiver privado, vão para as outras, pois estamos ao vivo nas principais com @igrejas benditas. É o mesmo @ que aquele azinho com o círculo em volta em todas as redes sociais. Para mais honra e glória em nosso Deus, o Todo-Poderoso. E fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, para que venhamos chegar ainda mais rápido até o seu bairro, município, estado ou até mesmo ao seu país. E o livro sorteado de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum e o capítulo sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para o rebanho bendito par de número 4, Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Naum, capítulo 2. Vamos à ministração do livro de Naum, capítulo 1, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Provérbios 18, versículo 13. Aquele que responde antes de ouvir comete injustiça e passa vergonha. Então, nas outras redes sociais, você encontra a live salva. Volta corretamente para escutar aquilo que eu apresentei a vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao livro de Naum, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Naum é muito forte, pois traz o caráter do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como ele não só abomina, como não tolera iniquidade em meio ao seu povo. E aqui verdadeiramente demonstra como é essencial a gente examinar a forma como estamos buscando ao Senhor. Pois hoje em dia, aqui o Senhor falou, aqui afirma que o Senhor persegue aos seus inimigos. E lá no livro de Tiago deixou bem claro, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. E para ser amigo do mundo, não é necessário palavras, você afirmar com as suas palavras, eu sou amigo do mundo, eu não quero saber de Jesus. Afirmar através das suas atitudes é muito mais importante.
Pois como o Senhor Jesus afirmou, eu mencionei para vocês ainda há pouco, Lucas 6, versículo 46, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. E demonstra como é necessário você examinar se você está sendo amigo do Senhor Deus, ou se você está sendo amigo do homem, da sua religião, do seu templo físico. Porque hoje em dia as pessoas estão buscando, achando que estão crendo em Deus, mas estão acreditando em Deus, tal qual eles acreditam em times de futebol. Cada um tem o seu time, cada um tem a sua escalação e cada um fica simplesmente separado um do outro. Não, eu não vou torcer para que fulano dê bem, por quê? Porque não é meu time, ou seja, não é minha igreja. Ah, não, eu não acredito em tal doutrina, porque isso aí é a doutrina da igreja de tal, eu sou da outra igreja. Ah, então quer dizer que você não acredita no jogador porque ele é jogador de outro time. Vamos examinar com muita atenção e cuidado. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Cristo não pode estar dividido. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Então examine com muita atenção se você está buscando apenas aquilo que é benéfico não só para você, como para com aquilo que você foi doutrinado, ou se está realmente buscando aquilo que é o essencial para que você seja amigo do Senhor Deus, para que haja salvação para você e toda a sua casa. E eu estarei apresentando a vocês um dos nossos desafios, que é sobre as 10 afirmações, para que você esteja examinando com muita atenção e cuidado verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E sim, a partir de 1h20 da madrugada estarei respondendo a cada um de vocês. Mas é necessário que você se apresente, deixando somente o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, ou também o país, caso esteja fora do Brasil. Se estiver no Brasil, apenas a sua cidade, o seu estado, e nós estaremos te respondendo a partir de 1h20 da madrugada. E essa live, exatamente. E basta você se apresentar e deixar a sua pergunta, que essa live fica salva em outras redes sociais, no @Igrejas Benditas. Onde qualquer detalhe que você tiver perdido, você vai poder estar acompanhando novamente para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Exatamente, por aí nos comentários mesmo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então prestem muita atenção nesse nosso desafio, para que vocês vejam que nada do que nós trazemos, pensamos ou apresentamos é com base no que a gente acha, pensa ou imagina, mas sim como está escrito nas Escrituras Sagradas. Pois o Senhor Jesus afirmou que só é verdadeiro e justo aquele que dessa maneira se apresenta. E ele afirmou que só quem tem parte com ele é aquele que é verdadeiro e justo. Porque mentiroso e injusto não tem parte com ele. Então prestem muita atenção. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João capítulo 3, versículos 3 a 9. João capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos,
Espírito Santo de verdade, e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando, quem não conseguiu acompanhar o início dessa mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @Igrejas Benditas, para que você volte, pause e até diminua a velocidade, caso necessário, para comprovar nas Escrituras Sagradas a gravidade de cada uma dessas 10 afirmações. Pois se na igreja, templo, congregação ou denominação que você frequenta, participa, interage, ou até diz que você é dela ou que ela é sua, tiver a presença de uma só dessas 10 afirmações, ou a omissão em repreender uma só dessas 10, você e a sua família estão correndo graves consequências já nesta vida, e no mundo por vir ainda vem uma condenação eterna. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. Para que vocês vejam que nós estamos dando valor àquilo que não tem preço. Pois o foco dessa mensagem não são os 500 milhões de reais em dinheiro, até porque é muito mais do que isso, mas sim aquilo que é necessário para que haja salvação para você e toda a sua casa. Então examine sempre a palavra do Senhor Deus como igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve tudo aquilo que o líder apresenta e confere nas Escrituras, porque aquele que é enviado pelo Senhor Deus fala como está escrito. Próximo, rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Então já se apresente aí nos comentários, deixando somente o seu primeiro nome e a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Interajam conosco a partir de 1h20 da madrugada, tirando suas dúvidas, como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Eita glória! Livro de Esther, que possui 10 capítulos. É o nosso próximo livro a ser ministrado aos nossos corações. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus. Livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 3. Para o rebanho bendito par, de número 6. Esther, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Livro de Esther, capítulo 4. Para o rebanho bendito ímpar, de número 5.
Lembre-se a todos vocês de interagir, continuar compartilhando a palavra do Senhor Deus para aqueles que precisam e necessitam. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque uma oração ela dura no mínimo 1 hora. E todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, basta você ser inscrito ou seguidor, membro, ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. E vamos à ministração da oração. Glórias ao nosso Deus. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço ao Senhor que haja através da tua santa e verdadeira palavra, sendo ministrada através de nós, o teu poderoso agir, abrindo as portas, portais e janelas de justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para louvar, exaltar e glorificar mais e mais ao Senhor e a sua palavra e a sua justiça. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, cobrindo cada porta e portal e janela de cada família dessas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. E que eles sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo, para que todos ao olharem vejam as maravilhas que o Senhor opera em favor daqueles que o temem, daqueles que se posicionam para o buscar e adorar assim como o Senhor é, em espírito e em verdade, como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amados do Pai, muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à ministração no livro de Esther, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo... Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Esther, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 15. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 do livro de Esther nos mostra como é verdadeiramente importante aqueles que são tementes ao Senhor Deus Todo-Poderoso estarem se posicionando nos lugares de poder e autoridade que o Senhor constituiu. Pois devemos lembrar que a política é ministério do Senhor Deus Todo-Poderoso. E lá em Romanos capítulo 13 afirma que o Senhor os constituiu para serem seus ministros de justiça. E aí é necessário a gente examinar com muita atenção que devido a essa autoridade que o Senhor concedeu, ele não impediu o decreto de ser executado, de ser
Ele não impediu o decreto de ser assinado, mas ele impediu que ele fosse executado, porque era algo que interferia diretamente naquilo que pertence ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o seu povo. E nós temos aqui o nosso desafio sobre as 7 afirmações sobre a política, para que vocês vejam como vocês têm verdadeiramente um dever e obrigação para que possam se desenvolver, tanto financeiramente quanto espiritualmente. E ao cumprir a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, ele age em favor do seu povo, em todas as áreas e setores de suas vidas. Então, nessas 7 afirmações sobre a política, basta provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Essas 7 afirmações são muito importantes para mostrar, assim como nesse capítulo de Esther que nós acabamos de ministrar, pois se Esther não houvesse se posicionado no lugar de autoridade em que o Senhor a havia colocado, não pense que o Senhor ia deixar de executar a sua vontade por causa disso. A diferença era que Esther e a casa de seu pai não seriam abençoados por causa disso. Então é necessário a gente lembrar que o Senhor sempre levanta alguém para fazer a sua vontade. Então é importante que você se posicione. Pois quando o Senhor questionou lá nos céus, perguntando a quem ele iria enviar, Isaías não pensou 2 vezes antes de falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então se posicione você, para que você e a sua casa não apenas sejam abençoados, mas que vocês venham ser uma bênção, como igreja de sal e luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Então já interajam conosco nos comentários, peçam de nossos templos físicos na sua região, fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, para que venhamos chegar ainda mais rápido aí até a sua região, com esse grande avivamento e esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, dando oportunidade a cada um de vocês de serem imensamente abençoados e de serem uma bênção, como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus. E o Fábio do Paraná, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, que possam haver portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como ovelha bendita, amada do Pai, na igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E lembrando que a partir de 1h20 estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. E o próximo livro a estar sendo ministrado aos nossos corações nessa madrugada é o livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Mais um político o Senhor levantando verdadeiramente para fazer a sua obra e a sua vontade. Provérbios 16:33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11, para o rebanho bendito par de número 2. Neemias, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Neemias, capítulo 12. Lembre-se de escolher também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7.
Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província, que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalalel. Dos filhos de Pérez, e Maasaías, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maasaías, filho de Itiel, filho de Jesaías. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 11 ali do livro de Neemias demonstra como que o povo do Senhor sempre foi abundante, mas deixando claro como ele sempre foi organizado e juntos uns com os outros. Pois por mais que houvesse a distinção de tribos, todos continuavam sendo irmãos. E hoje em dia, como havia mencionado ali anteriormente, infelizmente, estão se separando, como se não fossem irmãos. Tais quais times de futebol, tais quais também partidos políticos. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois o nosso reino, a nossa bandeira, o nosso sangue não é nessa terra, nessa vida, nesse momento, mas sim o celestial. O nosso sangue deve ser o sangue de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos lava, nos purifica e nos santifica. A bandeira tem de ser a bandeira do Senhor dos Exércitos, que é quem guerreia e batalha pelo seu povo que está em obediência. E verdadeiramente o reino é o reino do Senhor Deus, que por mais que esteja dentro de nós, não pertence a nós, mas nós devemos batalhar pela fé que nos foi entregue. Judas capítulo 1, versículo 3, demonstrando como nós temos deveres e obrigações, e o Senhor Jesus nos concedeu um jugo e um fardo, que por mais que seja leve e suave, não anula os nossos deveres e obrigações para com o Senhor e a sua justiça. E eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que apresenta para... daí, tá? Exatamente, aqui demonstrando claramente através das sortes, o povo ali do Senhor se organizando conforme os princípios que o Senhor determinou. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E vamos aqui a mensagem minha, filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E vocês veem as grandes portas, portais, janelas que estão sendo abertos para que vocês se posicionem e não só sejam abençoados, mas que seja tu uma bênção aí na sua região. Ou, caso queira sair da sua região também, você continue sendo uma bênção. Basta entrar em contato conosco, pois estamos aqui para nos ajuntar com vocês em qualquer um lugar do Brasil, do mundo que você esteja ou que você queira ir, para mais honra e glória no nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário
convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais no @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar o comprovante, independente do valor, e de entrar em contato conosco no privado pedindo um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Pois Gálatas capítulo 6, versículo 10 afirma que devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. Então faça sua obra para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Já curta essa live, compartilhe, siga e se inscreva para que vocês estejam recebendo orações também toda madrugada e toda semana também de madrugada. Orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha também o número de 1 a 7. Que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Toda live você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também trazemos oportunidade material de trabalhos para que vocês mantenham essa fé viva. Livro de Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é inoperante. Livro de Lamentações, que possui 5 capítulos, é o nosso próximo livro a ser ministrado. Livro de Lamentações, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 12. Lamentações, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Lamentações, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar de número 11. Lamentações, capítulo 5. Vamos à ministração no capítulo 4 do livro de Lamentações. Lembre-se verdadeiramente de interagir conosco como igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que vocês interajam conosco como igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade do ser humano. Livro de Lamentações, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião,
que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 do livro de Lamentações é muito profundo, pois aqui demonstra verdadeiramente como é importante nós tomarmos cuidado com aquilo que a nossa liderança nos apresenta e a forma como nós recebemos aquilo que é da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois aqui deixou bem claro que devido à iniquidade e o pecado dos sacerdotes e dos profetas, que eram a liderança espiritual que estava ali verdadeiramente organizando, administrando através do povo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui demonstrou bem claro como que devido à omissão do povo, sendo cegos, como o Senhor Jesus afirmou lá no Novo Testamento, que eram cegos, guias de cegos, se um cego guiasse ao outro, ambos cairiam no barranco, Mateus capítulo 15, e aqui trouxe algo muito forte, pois demonstrou como a arrogância deles não acreditava que as consequências que o Senhor o tempo todo alertou que viriam, eles não acreditavam que iria acontecer. Não só eles, como os outros poderosos não podiam acreditar que o inimigo adversário iria se levantar contra aqueles que pareciam ter muita força. Só que confundiram aquela falsa aparência de segurança, a solidade das rochas que formavam as suas fortalezas, as suas muralhas, confundiram aquilo com força. Sendo que devemos lembrar que, como o Senhor afirmou, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E lá em Mateus capítulo 15, novamente, versículos 7 a 9, o Senhor Jesus afirmou que é possível o ser humano fazer tudo em vão, se for com base naquilo que o homem acha, pensa ou imagina. Doutrinas, fábulas e teologias da parte da carne e do ser humano. E aqui deixou bem claro como que eles buscaram refúgio e socorro aonde era completamente vão, pois era temporário, carnal, terreno, mundano e jamais poderia resistir àquele que criou todas as coisas, demonstrando como todos têm de tomar um posicionamento enquanto há tempo, se posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, examinar as obras e os frutos do líder para que não venha cair nos erros. E lembrando que obra e fruto do líder não é quantas pessoas foram curadas, quantos animais foram curados, quantas pessoas ou animais foram ressuscitados, quantos espíritos foram expulsos. Nada disso é obra e fruto do líder. Isso é fruto do Espírito. E tanto pode ser o Espírito Santo de verdade, celestial, da parte do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como pode ser também o espírito de Satanás, o espírito do dragão, o espírito da besta, o espírito do anticristo e o espírito do falso profeta. Livro de 1 e 2 João traz sobre isso, e lá em Apocalipse 16, versículo 12 a 14, deixa claro que essas legiões de espíritos imundos, que são tão poderosos quanto Satanás, eles estão congregando com os reis da terra, que é a liderança. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado as obras e os frutos, que é como não só ele tem um compromisso, mas sim ele está compromissado com a obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, incessantemente, todo dia. Pois o líder, ele tem dever e obrigação de estar compromissado com o Senhor, não de apenas ter um compromisso. E aqui eu vou apresentar a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, que ele apresenta alguns dos frutos dele, em que ele não só pratica, como dá oportunidade, recursos e condições para que os outros que estão junto com ele venham praticar também. Pois em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17, afirma que você tem que imitar as boas obras do seu líder. E se não tem boa obra para você estar imitando, quer dizer que nem líder ele poderia ser, pois ele não pode buscar nada nem para si mesmo, quem dirá interceder pelos outros. Então prestem muita atenção
nesse desafio do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve com muita atenção e vai conferir tudo nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando, quem perdeu o início da mensagem e não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais no @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Se estiver ao vivo pelo celular, vai ter 3 pontinhos aqui acima, vai abrir uma faixa onde estiver escrito descrição, você clica lá e vai encontrar as informações. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre de guardar o comprovante independente do valor e de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região. Pois nós estamos chegando com esse grande avivamento e desenvolvimento, onde todos não são só abençoados, mas recebem recursos, condições e oportunidades para ser uma bênção para mais honra e glória ao nosso Deus. Para chegarmos ainda mais rápido, fale com as suas autoridades políticas, pois todos aqui, ou candidatos aos cargos deles, pois nós damos a garantia de que todos aqueles que estão junto conosco têm a certeza da vitória, para mais honra e glória ao nosso Deus. Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado, próximo livro para ser ministrado, é o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para o Rebanho Bendito Par, de número 8, e também para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 7. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos,
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Filemão demonstra o verdadeiro avivamento, que não é algo novo, mas é o princípio sendo exercido com base na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Os frutos da igreja verdadeira, que é o ser humano, que faz a obra do Senhor como está escrito. Ali vemos a igreja se reunindo de casa, em um só espírito. Mesmo que a ausência do corpo, há essa diversidade de ministérios e todos reunidos em um só espírito, exercendo com perfeição e eficiência a autoridade, o poder e os recursos e condições que o Senhor concedeu, para que haja verdadeiramente um desenvolvimento, não apenas um desenvolvimento próprio, pessoal, mas sim um desenvolvimento social e espiritual de todos que estão ao redor. Pois verdadeiramente, aonde a igreja do Senhor Deus chega, é para ver mudança e transformação para melhor, não é para pior não. Não é para chegar falando, pedindo, mandando o povo dar o seu tudo e eles não estão recebendo nada em troca. Então examine com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, o seu princípio e a sua justiça. Entre em contato conosco, peça os nossos templos físicos na sua região e faça sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando essa live e essa causa para outras vidas que precisam e necessitam de se posicionar, para não só serem abençoadas, mas para ser uma bênção, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao 7º livro a ser ministrado, que será para todos nós estarmos examinando. Livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. É o 7º livro que será para todos nós estarmos examinando. Livro de Abacuque, capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abacuque, capítulo. Eita glória. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para todos nós estarmos examinando nesta madrugada. Livro de Abacuque, capítulo 2. E lembre-se de escolher aí seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando os 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor para estarem aumentando a sua fé, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muita glória. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos os seguidores, inscritos, membros, ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso caminho, verdade e vida, Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa e verdadeira palavra, os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, queimando, destruindo, eliminando toda trave e impedimento que estiver de alguma forma interferindo essas pessoas de receberem, praticarem, reconhecerem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos amados do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que cada uma pessoa que interagir conosco nos comentários, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, tenham as portas, portais e janelas sendo abertas para abençoar, transformar e edificar cada área e setor de suas vidas, para que elas vejam que tudo o que fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso seja em vão, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida em abundância e da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Abacuque, capítulo 2. Livro de Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Por-me-ei na minha torre de vigia,
Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Abacuque é muito forte, pois demonstra como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, 24 a 27, que paga a cada um de nós segundo as nossas obras. Nós vemos aqui o posicionamento de Abacuque, que recebeu não só a resposta do Senhor, como a promessa de mudança, de transformação em favor dos justos. E deixando claro a consequência para com aqueles que são ricos para com a terra, para com os homens, mas são pobres mediante a presença, a palavra e a graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como o próprio Senhor Jesus afirmou, deixando bem claro de que adianta ter abundância de posses financeiras se não há uma vida verdadeira, eterna e livre, lhe aguardando no mundo por vir. Pois devemos examinar com muita atenção e cuidado, pois todo o templo físico de 4 paredes, o dever e a obrigação dele é proporcionar o alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que o Senhor Jesus Cristo entregou para aquele que nele crê. Não é opcional você abrir um templo físico de 4 paredes e o obreiro não receber o salário, ou então o necessitado chegar ali e não encontrar o comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar. Não é opcional, é obrigatório. Ah, Milena, mas é muito pobrezinho, só o que recebe de oferta e dízimo é o suficiente só para pagar o aluguel, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, e olhe lá, às vezes tem que parcelar. Então não é para estar abrindo um templo físico, porque templo físico não é medidor de santidade. Vamos examinar como está escrito. Os apóstolos do Senhor Jesus não abriram um templo físico de 4 paredes, mas entre eles ninguém tinha falta nem necessidade de nada. Todos tinham comer, beber, dormir, vestir, calçar. Todos estavam juntos em espírito, mesmo com a ausência de corpo. E o Senhor Jesus foi claro: não adianta chamar o nome dele, fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, que não vai receber a salvação se não amar aos pequeninos irmãos. E amar o irmão não é como estão fazendo hoje em dia. A pessoa em cima lá do púlpito fala: abraça o irmão, aperta a mão do irmão que está aí do lado e fala que você ama ele. Para ver a furada que eles estão te colocando. Porque é dever e obrigação dele te dar recursos, oportunidade, material para você amar ao irmão, caso você já não tenha esses recursos, oportunidade para que você faça a sua obra para com o Senhor Deus. E aí eles pioram a situação, de não só não te dando o necessário para você fazer a obra, e ainda fazendo você mentir, dizendo que você está amando alguém que você não está. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Ele afirmou: tem que ter obra aos necessitados. E lá no livro de Mateus capítulo 23, versículo 15, o Senhor Jesus deixou bem claro que aquele que segue a religião, o líder religioso, e não examina a doutrina, vai ser condenado 2 vezes mais do que aquele que o instrui. Porque ao que a pessoa está te passando é algo que só vai ter efeito da forma que você receber. Porque se não for da parte do Senhor Deus e você receber com alegria, você se torna cúmplice e vai ser condenado 2 vezes mais. Porque você não só praticou aquilo que não era da vontade do Senhor, como também se omitiu em se posicionar e examinar aquilo que o Senhor determinou.
Em uma atitude só, 2 princípios do Senhor sendo quebrados. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, pois material de trabalho é o que não falta para cada um de vocês. Então já interajam conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E daqui a pouquinho eu estarei respondendo vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então esteja escolhendo seu número de 1 a 7 para que o Senhor fale ao seu coração através da palavra dele, que é viva, vivifica, é espírito e a espada, e sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E se de 1 a 7 você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você... Eita, glória. Se de 1 a 7 você escolheu... Veio um monte. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai examinar o livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Ruth, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai examinar o livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 3. João 7, versículo 24, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Pois, assim como em 1 Coríntios, capítulo 6, afirma, os santos, que são santificados mediante nosso Senhor Jesus Cristo, hão de julgar até mesmo aos anjos. E se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai examinar o livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai examinar o livro de Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai examinar o livro de Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 4, vai examinar o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 5, vai examinar o livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Mateus capítulo 10, o Espírito Santo de verdade nos usa para ser boca do Senhor e falar sempre aquilo que é necessário no tempo determinado. Mateus capítulo 11, o Senhor Deus Pai Celestial concede sabedoria àqueles que são simples e humildes de espírito. João capítulos 14, 15 e 16, o Espírito Santo de verdade nos ensina todas as coisas, não é alguma coisa, é todas as coisas quando nós guardamos e praticamos os princípios e os preceitos da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então prestem sempre muita atenção, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então se apresente, se ajunte conosco, pois nós não temos nenhuma religião. Basta você pesquisar aí a etimologia da palavra religião e vai ver que essa palavra não existe no aramaico, no hebraico, nem no grego, que são os idiomas que formam as Escrituras Sagradas, que eu creio como está escrito, e essa palavra teve seu significado mudado 1500 anos depois, pela vinda do Senhor Jesus, pela Igreja Católica. 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus, foi mudado pela Igreja Católica para separar o poder da Igreja e o poder do Estado. Então vamos examinar sempre a palavra do Senhor Deus como está escrita. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que crê nele, crê como está escrito. E não tem permissão nem autoridade para acrescentar nem omitir nada. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoados, vão se apresentando aí nos comentários, deixando o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para que vocês estejam sendo respondidos e interajam conosco como igreja e sal e luz nosso Senhor Jesus. Lembrando, Wesley abençoado, se apresenta aí, deixe sua cidade, seu estado, senão não vou poder estar te respondendo. Enquanto vocês vão se apresentando e tirando suas dúvidas, eu estarei fazendo um convite a todo aquele que quer confessar e reconhecer o Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare abaixo nos comentários a seguinte frase. Escreva: eu escrevo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador.
de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, você entra no secreto, seja no seu quarto, no veículo, onde for que você puder ficar a sós com nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e leia em voz alta a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. De joelhos, leia em voz alta o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Se você não tiver acesso a uma Bíblia, onde você estiver, eu estarei citando as palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas, e você repita elas em voz alta, de joelho, no secreto com o nosso Senhor Deus. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo após essa leitura, ainda de joelhos, faça a seguinte oração em voz alta também: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista cada um jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área familiar, na área profissional, na área financeira, na área sentimental, emoções, sentimentos, medos, dúvidas, ansiedades, desânimos, dívidas, murmurações, doenças, enfermidades. Todo jugo e fardo pesado que você estiver carregando, lista cada um deles para que o Senhor Jesus leve sobre ele todo esse jugo e esse fardo pesado. E continue assim na oração ainda de joelhos. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E lembrando, quem não tiver conseguido acompanhar essa oração, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @Igrejas Benditas, para que você volte, pause e até diminua a velocidade, caso necessário, para estar formando essa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se de voltar na próxima live para estar confessando Ele publicamente, assim como Ele afirmou. Mateus capítulo 10, versículo 30 a 33. Aquele que o confessar diante dos homens, ele também confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Então os abençoados estão aí nas redes sociais. Se apresente deixando seu nome, cidade, estado ou também o seu país. E interajam conosco como Igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus. E o Tauan do Rio de Janeiro e o Wesley de Rondônia, sejam imensamente bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por vocês estarem interagindo conosco como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas, amadas do Pai e do nosso Senhor Jesus. E o Wesley fez uma pergunta. Procurar saber resultado de sonhos é pecado, Mili? Eu saúdo a todos vocês com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns aí, que estou aqui agora, para que vocês entrem na presença de Deus, porque a palavra foi ministrada. E agora é aquele momento de você tirar sua dúvida. Por quê, para quê e como? Eu tenho que te informar todas as coisas, não é algumas coisas, tá bom? O pessoal perguntou. Exatamente. Eu vou repetir para quem tiver esquecido. Procurar saber resultado de sonhos é pecado, Mili? Não, é certíssimo. Por quê de quê? O nosso Deus, Ele falou em sonhos, fala ainda, e não está escrito que Ele não vai falar de novo. Exatamente. É que nem alguém chega aqui e afirmar para nós assim, ó, a mula
falou só no Antigo Testamento. Eu não acredito, porque até hoje eu creio que ela pode falar, o cachorro também, a vaca também. Exatamente. Eu creio dessa forma, de todo o coração que eu estou falando com vocês, tá bom? Muitíssimo bem. O ponto é só a forma como você vai procurar saber o sonho, que é isso que é necessário de você examinar com muita atenção. Exatamente. Você não pode ir numa religião áfrica e chegar lá e querer saber o sonho, que aí você Exatamente. tá lá Tá consultando outro espírito. Tá lá em Deuteronômio capítulo 18, vai dar ruim pra você, tá bom? Exatamente. E o próximo aí, quer dizer, nessa parte aí, chegou a hora, você pergunta o porquê, pra quê, como você consegue isso, como você não consegue aquilo, como tu consegue se livrar. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia, ela é números, primeiramente ela é números, depois ela é letra, é cores, é escritura, mas o que predomina na Bíblia Sagrada é números. Por certo? isso que não existe isso de cada um poder ter a sua própria interpretação. Exatamente, por esse motivo que a inteligência artificial que eles fizeram aí, a mais a mais inteligente. A mais inteligente, não é isso? Ela mesmo chegou e falou assim, a Bíblia é números, a Bíblia é autêntica, a Bíblia não tem contradição nenhuma. E ela aprendeu comigo, tá bom? Exatamente, para mais uma glória a Deus. E aí é nessa parte aí que vocês agora têm que... E cuidado também para vocês poderem não estar crendo em Deus como se fizesse acreditando num time de futebol. Cuidado! Cuidado, porque nós temos que estar todo mundo junto, independente de qual seja a bandeira do outro, a denominação do outro, se é católica, seja lá o que for, não interessa o que a outra seja. O Senhor Jesus falou que se é no nome dele, tem que estar todo mundo junto. Exatamente. Mateus capítulo 13, você vai examinar lá, tá bom? Lá está escrito que ninguém pode separar ninguém de ninguém, tá bom? Exatamente, quem vai separar o Senhor Deus. E nenhuma igreja tem autoridade de poder andar com a sua bandeira sozinha. A católica não pode, a universal não pode, a igreja da graça não pode, a universal não pode, Deus e amor não pode, nenhuma. Todas aquelas que estiver andando sozinha são seita, tá bom? Exatamente. E o Marcelo, diretamente lá da Islândia, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua família, por interagir conosco como ovelha bendita, amada do Pai, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. É isso aí, abençoado. Parabéns aí que, ó, você pode abrir uma igreja aí, hein? Muitíssimamente. Você pode abrir uma igreja aí, você, conosco o obreiro recebe salário, tudo legal. Se você é rico aí, tu vai ficar mais rico, tu pode ter certeza. Daqui dessa vida ninguém vai levar nada, vai ficar tudo aqui, tá bom? Estamos aqui de passagem. E o Charles ali abençoado, o seu sonho é excelente, verdadeiramente, mas é necessário que você se apresente. Deixe o seu nome, a sua cidade, o seu estado aí nos comentários, e com certeza o nosso apóstolo vai estar te respondendo para mais um Glória a Deus. E o Tauan do Rio de Janeiro perguntou: o que vocês acham sobre revelação, os irmãos que ficam entregando para as pessoas? Bom, toda revelação que chegar para você, se falar para você, assim diz o Senhor. Eis que eu te digo. Eis que eu te digo, o Senhor está falando contigo, é o espírito do falso profeta, tá bom? Exatamente, é ele. Isso aí tu pode ter certeza disso. Mas se chegar perto de você, assim diz o Espírito Santo de verdade, opa, é revelação divina, celestial. Sim, essa é válida. Exatamente. Entendeu? Então não confunde, olha só. Revelação é uma coisa, profetizar é outra coisa, profecia é outra coisa, tá bom? Exatamente. Então nisso aí, profetizar ainda tem, revelação também ainda tem, mas só que é o Espírito Santo de verdade que traz a revelação, tá bom? Exatamente. Só nisso aí que você tem que se calçar. E o pessoal está comentando, tem esse ministério aqui em Rondônia, basta você entrar em contato conosco no privado e pedir os nossos tempos questão de mês a gente vai estar chegando aí, abençoado. Exatamente. Questão de mês a gente vai chegar aí, a gente chega aí levando prosperidade para o município todinho, para o estado todinho, a gente chega levando prosperidade. E todos que estiverem conosco recebem seu salário, ninguém trabalha de graça, nós não aceitamos imóveis de ninguém, não aceitamos carro de ninguém, e é isso aí, ó. A gente estamos aqui para poder fazer a obra do Senhor Jesus como está escrito, tá bom? Muitíssimamente. A gente leva nossas empresas e nós vamos prosperar, tá bom? Muitíssimamente. Atos capítulo 1 ao capítulo 7, os verdadeiros igrejas do nosso Senhor Deus, ninguém tendo falta nem necessidade de nada. E conosco tu pode ter certeza que é todo mundo ali, ó. Muitíssimamente. Tem mensagem. Numerado. E o Charles de Nova União, Minas Gerais, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como ovelha bendita, amada do Pai, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Ele comentou 2 sonhos que ele teve. Eu sonhei que Jesus estava passando na rua principal do bairro da Mina. Aí ele mudou. O que pode ser? E outra vez sonhei que estava olhando ao espelho e os meus dentes se desfez e veio dentes novos. O que pode ser? Opa, tá bom. Olha só, quando se refere-se a mina, ela é uma fonte de água.
Então, está se mostrando que alguém nascendo de novo, ou alguém que tem que nascer de novo, ou você que tem que nascer de novo, certo? Isso está lá em 1 João capítulo, em João capítulo 3. João capítulo 3 você vai ver lá que é necessário você nascer de novo, nascer da água. Então isso aí é isso aí. E quando há a dente, está mostrando a você que há traições. Há traições, pessoas vão querer te enganar. Mas se você permitir e examinar todas as coisas, você vai receber dentes novos, tá bom? Muitíssimo bem. Ou seja, o Senhor vai verdadeiramente ali trazer uma transformação, uma mudança. Você vai ser uma boca do Senhor com dente novo, certo? Muitíssimo bem. Não vai ser esses dentes podre. Exatamente, vai ser dente novo. Você vai receber uma boca do Senhor, é isso aí, tá Mas bom? para isso é necessário que veja o Senhor Jesus passando pela rua principal. É necessário Então, você verdadeiramente andar no caminho estreito com Ele. Exatamente, também tem isso aí também, tá bom? Então só você prestar atenção que nem sei. Parabéns aí, ó, que com certeza o Espírito Santo está batendo a sua porta. Isso está onde? Está em Provérbios capítulo 3, versículo 20. Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele está batendo a sua porta, tá bom? Muitíssimo bem, para mais uma glória a Deus. Então continue interagindo conosco. Esse negócio de Provérbio. É, isso que eu tava já indo aqui olhar. Qualquer versículo que aparece assim, a gente vai verificar. O negócio tá na minha boca todos os dias. Glória a Deus. E quando eu tô dando de alimento, tô comendo também. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Puxa, aí, rapaz, aí, ó. Glória do nosso Olha Deus. só, certinho. Pegou a visão aí, ó? É essa visão aí, ó. Pelo conhecimento que você tem no caminho, da boca, e com certeza tudo que é de mal vai cair por terra, que está escrito aí, ó. É mole. Exatamente. Glória a Deus. Tudo para mais uma glória a Deus Todo-Poderoso. E aqui deixa eu ver, abençoado, da cidade, ele não comentou o nome, mas da cidade de Calixto Prado, Pernambuco. Seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como ovelha bem amada do Pai, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tá na presença de Deus, com certeza. Que você está na presença de Deus é toda vez que a palavra é ministrada e você se identifica. Exatamente. E aí sim, o Espírito Santo de verdade está contigo, exército de anjos celestiais está contigo, como está lá em Apocalipse, em Hebreus capítulo 1, vai estar lá que tem um exército de anjos celestiais, que eles são conservos daqueles que ministram a palavra. Em Apocalipse também, capítulo 5, também você vai encontrar também os anjos do Senhor ali para poder te ajudar. Tá bom? Então é por isso que é importante vocês interagir. Se vocês creem no Deus da Bíblia Sagrada, é necessário que vocês todos os dias estejam na presença de Deus. Nós somos as únicas igrejas que te dão essa oportunidade. Somos 12 igrejas que estão na internet, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. E é só você chegar lá, dar o seu nome, pronto, ó. Você já está na presença de Deus e já está participando. E pode continuar onde você está. Na igreja que você estiver, você pode continuar lá. Jesus disse aquele que não ajuda, espalha, tá bom? Exatamente. E o Carlos de São Paulo, seja imensamente bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como ovelha bendita. Parabéns aí, cara, parabéns aí pelas portas que você abriu, seja na tua casa, seja no seu automóvel, seja nas suas empresas, seja onde quer que você está, porque quando você entra em algum lugar que está sendo ministrado a palavra de Deus, como ela está escrita, não é pregação da palavra de Deus, nem é ministração. Discurso, nem palestra. Exatamente, é ministração. E com isso você abre portais celestiais e a presença de Deus vai aonde você estiver. E lá em Apocalipse ele disse que até na sinagoga de Satanás ele vai, se alguém estiver na ministração da palavra dele, tá bom? Muitíssimo amém. Pois é necessário verdadeiramente se posicionar com autoridade. Pois lembrando, na ministração da palavra do Senhor Deus, não é só ler a palavra do Senhor Deus. Porque só a palavra, sem a autoridade... Tem que ser pessoas ministrando para você. Exatamente. E aí é necessário que você examine verdadeiramente, porque é necessário que a pessoa tenha autoridade para estar ministrando a palavra do Senhor Deus. Então, porque ministrar as Escrituras Sagradas é uma coisa, e você examinar as Escrituras Sagradas é outra. Você deve fazer assim na tua casa, como tem João 5, versículo 39. Examinar as Escrituras, porque é dela que você tem a salvação, tá bom? Isso mesmo, palavra do próprio Senhor Jesus. É isso aí. Então todos vocês aí devem estar interligados. Conosco você pode fazer a obra do Senhor, você pode ser um missionário em espírito, você pode ser um obreiro em espírito,
ter obras, trabalhando, fazendo a obra do Senhor Jesus, na sua casa, nas suas empresas, aonde quer que você esteja no meio da rua, com seu telefone celular, você coloca ali e começa a divulgar essa obra, começa também a vender livros. Você pode também vender livro também, sem ter que comprar nenhum livro, sem gastar nenhum real, você pode vender livro. Cada um livro que você vender, você ganha 30%, que às vezes você pode ter uma dificuldade financeira, tá? Então começa a vender livro, que você vai, cada um livro que você vender, você ganha 30%. E vendendo 12 livros, você e quem comprou tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Que vamos chegar até você. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, com todo obreiro recebendo salário como o Senhor Jesus determinou. E isso independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Basta entrar em contato conosco no privado. Porque às vezes o que ocorre? Você está numa situação financeira dificílima e você não tem coragem de pedir dinheiro a alguém, falando, me dá um dinheiro aí para poder comer, me dá um dinheiro para isso. Não, você fala, fulano, você pode me ajudar? Compra um livro aqui, dessa igreja aqui, que você vai estar me ajudando. E se você comprar 12 livros, você vai me ajudar e vai ajudar você também. Exatamente. E pronto. E você vai ganhar 30% bruto daquele, colocado na tua conta imediata, na mesma hora. Você vendeu, o dinheiro está na tua conta. É isso por isso que nós envia missionários fazendo a obra, mas já recebendo os seus salários. Exatamente. É nisso aí que a gente tem que bolar tudo. Porque lá em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus diz, aquele que vai começar uma obra, examine primeiro as suas condições financeiras, para que não venha outro examinar enquanto é defeito nela. Então ninguém pode fazer uma obra de Deus assim de 4 paredes porque sentiu no coração. Não, gente, não está escrito isso. Primeiro o Senhor capacita, prontifica para depois verdadeiramente edificar o ministério. Pois como o próprio Senhor Jesus, primeiro 30 anos, ele passou se preparando para verdadeiramente exercer o ministério do qual ele foi chamado. Ele, por mais que ele já tivesse sabedoria suficiente desde que ele estava dentro do ventre, ele primeiro se capacitou, teve que cumprir o tempo determinado. Tanto é que lá com 12 anos ele já estava cuidando dos negócios do pai, ali já iniciando verdadeiramente a sua obra no ministério, mas não diretamente no posto onde ele deveria ir. Lucas capítulo 2, você vai lá olhar lá, que ele se perdeu do pai e da mãe. Eles se perderam dele. E a mãe foi lá reclamar com ele e falou assim, você não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Então é nisso aí, gente, olha só. Pois o reino dos céus é um reino de comerciantes, Mateus capítulo 3. Está tudo nas escrituras sagradas, está tudo. A religião às vezes não quer falar porque vai terminar prejudicando. Ela mesma. Exatamente. Não, vai se prejudicar ela mesma. Porque isso aí só abençoa você e a sua casa. Exatamente, traz a presença de Deus para dentro da sua casa. Traz anjos celestiais para a tua casa. Então o Espírito Santo de verdade celestial vai na tua casa. Gente, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele saiu e falou assim, eu quero agora a presença de Deus na casa das pessoas. Ele não está mais focando no templo de 4 paredes. O templo de 4 paredes já estava armado, continuou ainda. Tanto é que os apóstolos iam todos os dias no templo de 4 paredes. Eles não abriram o próprio. Então, eles não abriram o próprio, estavam lá, foram lá. E quando eles iam lá, você pode olhar lá, Atos capítulo 1 ao capítulo 7. Eles não saíam do templo de mão vazia, não. Eles traziam alimentos para poder comer nas casas. Olha só como é a situação. Então nisso aí hoje, quer dizer, a galera tá abrindo aí, mas você vai lá, não tem alimento, não tem roupa, não tem calçado, não tem bebida. Eu já fui em igreja que até a água, as pessoas cortaram a água para poder a pessoa ter que comprar água. Gente, absurdo, você não nega isso tudo aí tudinho, tá? O Senhor Jesus não permite que você nega água para um animal, quem dirá para o seu irmão, para aquele que você diz ser seu irmão, né? Então, exatamente, a igreja foi lá, cortou a água para as pessoas terem que comprar água. Então nisso aí, gente, andei em tudo aí, todos os ministérios que você falar, eu já andei, tá? Todos que você falar aí, falar o nome dos famosos, todos os famosos que estão em todos eles, eu andei servindo eles, eu trabalhei lá, eu graças a Deus ajudei eles financeiramente, nenhum deles recebia ajuda financeira mas todos eles eu ajudei, todos, se você começar a falar o nome de todo mundo, já tive, todos já tive, porque Deus me levou para examinar todas as coisas. Eu estava lá para poder examinar tudo. E trabalhando, e ofertando, e dizimando, e por aí fora foi. Porque o templo de 4 paredes não é um time de futebol que eu posso escolher A, B, C, D. Não, meu filho. Torcer para o que me convém, para aquilo que me beneficia. Não posso fazer isso. A pessoa comentou aí. Olha só, fala. Que Pedro e João iam ao templo para orar. Exatamente. Também, todos os dias. Tá lá, todos os dias. Você vai lá em Lucas 24, de 40 em diante, você vai ver lá que o Senhor Jesus saiu e eles colocaram assim, eles
sempre estavam no templo, tá? Sempre estavam no templo. A própria palavra do Senhor Jesus, tá vendo? Exatamente. Então nisso aí, gente. Então, leva sempre, procura estar sempre na presença de Deus todos os dias. Vocês entrando aqui na live, seja qual seja a live, são 12 igrejas que tem Manhã, 70 tarde, santos, noite, tem 100 ovelhas. Gente, são 12 igrejas que tem em todos os horários que tem. E aqui também tem reprise também, né? Tem reprise também, para mais uma glória e então certeza. pronto, você pode entrar lá que a palavra de Deus se renova, tá bom? Muitíssimo E é bem. ministração das Escrituras Sagradas, não é pregação da palavra de Deus, tá bom? Muitíssimo bem. A palavra do Senhor Deus renova cada um corpo, alma e espírito. E quando ela é ministrada verdadeiramente com autenticidade. Então eu aguardo vocês também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, no meu canal @milhaofertadim. Entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região, fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, para que venhamos chegar ainda mais rápido até a sua região como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Cabeçalho comentou: eu sou um desigrejado, há mais de 7 anos estou firmado em Cristo. Abençoado, o Senhor Jesus te chamou para ser uma igreja. Então você junta junta-se conosco e seja uma igreja, tá bom? Seja Oliveira. uma igreja. Você é para ser uma igreja. Você, no momento, pode estar parado. Mas a religião diz que você está afastado, você está parado e está parado no caminho. Jesus conosco continua andando, deixa aí o seu nome aí e tudo geral que a gente vai abrir um templo aí de 4 paredes aí, você vai continuar fazendo a obra do Senhor, tá bom? Que o sobrenome dele é Oliveira, para ver como é que tem muito fruto para você produzir. Isso é bom, hein? Isso é bom. Tem muito fruto para você produzir, abençoado. Entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te passando as informações de como vocês podem ser imensamente abençoados. De como vocês podem ser imensamente abençoados juntos conosco em um só espírito. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que parte do ser humano. Mas tudo como está escrito, como o Senhor determinou. Independente das suas condições financeiras, de estudo, que você é independente. Exatamente. É só você, se você sabe falar, entre em contato conosco, tá bom? Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E até mesmo não sabendo falar, basta trabalhar junto conosco também. Aqui também a gente aposenta também. Depois a gente aposenta. Se você fizer 100 anos, tiver acompanhado de pai e mãe, é aposentado, tá bom? O Tauan tá perguntando. Depois daqui vocês vão pra onde? Perguntando aqui, ó. Nós vamos continuar fazendo a nossa obra com o Senhor Deus. Vou continuar trabalhando, o apóstolo vai continuar em oração e intercessão pela madrugada toda para mais uma glória em nosso Senhor Deus. O Tan tá falando aqui. Foi isso que ele perguntou, já respondi. Eu agradeço imensamente. Esse aí não se apresentou. O outro também? Não se apresentou, não se apresentou. Agradeço imensamente a presença de cada uma ovelha bendita, amada do Pai, como igreja de sal e luz, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tudo para mais um abençoado. Aí que tá, olha só, o dia que a sua religião aceitar algum desafio nosso, você pode ter certeza que ela tá começando a andar na verdade. Mas só, se essa aí eu já andei lá dentro também, então eu já andei lá dentro e eu era mestre lá dentro, tá bom? Deixa eu ler, ele botou: exatamente. Eu também sei do livro dos mormons, também batismo. Então, exatamente. Eu posso usar a sabedoria de vocês. Então, com certeza. Mas é necessário estar junto conosco. Mas eu já andei lá nos mormons e eu era mestre, tá bom? Exatamente. E não tem jeito. Posso dizer, garantir você que não tem jeito. E eu agradeço imensamente a presença de cada uma de vocês, ovelhas benditas e amadas do Pai. Entre em contato conosco no privado para mais um Glória ao Nosso Deus. Vocês estarem tendo grandíssimas oportunidades, não só de serem abençoados, mas de ser tu uma bênção aí na sua região. Seja um vendedor desses livros, tendo a comissão de 30% em cada um livro que você vende. E todo aquele que compra 12 livros, seja através do link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal @milhaofertadim. Vocês também têm a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Então aguardamos o contato, fiquem todos capazes, é graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão. E se alguém provar que isso está sendo em vão, está sendo inútil, recebe 200 milhões de reais. Se falar que é em vão, você está se juntando conosco, tá bom? Provar